Olá, meu nome é Renato, sou professor e autor do Sistema Poliedro de Ensino. Fizemos a resolução da Unifesp deste ano, não houve surpresas, a maioria das questões versavam sobre o entendimento de texto, cerca de 17 questões, né? Tivemos 10 questões de gramática e 3 questões apenas de literatura. No entendimento de texto, o aluno não teve dificuldade, as questões versavam sobre o que estava na superfície do texto, não havia aí muita dificuldade. Em algumas questões a Unifesp explorou os implícitos, mas ainda assim eram questões de nível médio para fácil, né? Na gramática nós tivemos aí assuntos como a regência, a pontuação, emprego de advérbios e aquelas questões que envolvem variantes linguísticas. O aluno teria que transformar, né, por meio de testes, é claro, a frase coloquial em frase culta, né? E a literatura foi, né, digamos assim, pouco explorada. Nós tivemos cerca de 3 questões, 4 questões, algumas envolviam inclusive entendimento de texto e figuras de linguagem. Ou seja, no todo, a prova da Unifesp, embora trabalhosa, pelo fato de haver muitas questões, não trouxe dificuldades para o aluno bem preparado, o aluno que prestou muita atenção no texto, essa coisa toda. A gente espera que a Unifesp volte aí o ano que vem com essa prova redondinha, né? sem falhas, sem erros, mas com um pouquinho mais de peso, talvez, cobrar um pouquinho mais, vai dificultar um pouquinho mais a prova de interpretação de texto, sobretudo. Tá bom? Até mais. A gente se vê o ano que vem. Tchau. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Walter, da equipe de matemática do Poliedro. Estamos aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre a prova da Unifesp, né, de matemática aí. Bom, o que a gente observa antes de começar a falar especificamente da prova? São 5 questões com itens A e B. A gente pode pensar então num total de 10 questões a serem resolvidas. E a prova toda contextualizada, né? Todas as questões tinham lá um contexto que você tinha que ler, interpretar e aí começar a resolver. O que a gente nota, pessoal, é que realmente a distribuição foi razoável, né? Você, por exemplo, teve questões lá de combinatória, probabilidade, funções exponencial, logaritmos, um pouquinho de geometria espacial no item B de uma questão, trigonometria, né? Funções. E é claro que faltou sempre alguma coisinha, geometria analítica não caiu, você que estava esperando uma questão mais difícil aí de PA e PG, números complexos, né, pessoal, como a gente viu na prova ou nas provas anteriores, dessa vez não apareceu. Mas com certeza foi uma prova muito bem feita, muito boa, né, de uma distribuição bem razoável que a gente esperava e com certeza deve ter selecionado os melhores candidatos. É isso, bons estudos, bons vestibulares e até a próxima. Tchau, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Vogt, eu sou professor de Física da turma Medicina do Poliedro. Vou comentar com vocês um pouquinho a respeito da prova da Unifesp de Física 2012. A Unifesp, ela conseguiu colocar com 5 questões, abranger boa parte do conteúdo de Física. Desde cinemática, passando por dinâmica, gráfico de velocidade e função do tempo, colisões, eletromagnetismo, dinâmica do movimento circular, eletrodinâmica e, inclusive, ótica e calorimetria. A prova como um todo estava muito boa e eu acho que essa prova conseguiu discriminar bem o bom candidato do candidato não muito bem preparado. Se ficar algum tipo de comentário, vale na questão de ótica, em que a Unifesp colocou a lente um pouquinho afastado do olho, isso pode ter causado para o aluno algum tipo de dúvida na hora de fazer o esquema que era pedido na questão. Mas como toda a questão, a prova em si estava muito boa, e a gente parabeniza mais uma vez a Unifesp. É isso, até a próxima. Olá, sou o professor Elias Avancini e vou comentar a prova de Biologia. É muito gratificante a gente ver o resultado de uma prova bem elaborada. É justo para o aluno que se esforçou, que se dedicou, ter uma prova equilibrada como foi essa da Unifesp. Abrangente, apesar de termos só 5 questões, cobrou assuntos diversificados e assuntos básicos. A gente tem que destacar que os enunciados eram claros, eles eram precisos e não houve confusão, não houve
rodapé de livro solicitado. As questões foram extremamente bem fundamentadas. Então ficamos contentes, dada a importância da Unifesp, né, na vida de tanta gente. É isso aí. Obrigado.